nome é Gerson Tanjoni, eu tenho 70 anos, vou fazer 71 dentro de 8 dias. Nasci em São Paulo no dia 20 de fevereiro de 1954. Qual a origem do seu nome? Então, meu pai, Pedrão, ele era corintiano, gostava muito de futebol. Mas havia um jogador que ele admirava muito, que chamava Gércio. Só que era Gércio com S. Aí meu pai decidiu colocar o meu nome Gércio com C, para ficar mais difícil ainda, né? É um nome que deu assim muita confusão, porque me chamavam de Gerson, de Jefferson, Gelson e outras variações, mas é Gércio mesmo. E o sobrenome Tanjoni, na verdade, não é Tanjoni, né? O original italiano se escreve Tancioni, mas o italiano, lá na região que vieram os meus ancestrais, eles falavam Tancione. Então, quando chegaram aqui no Brasil, os meus bisavós, eles eram, assim, não tinham muito estudo, eles falavam, olha, qual é o seu sobrenome? É Tancione. Então, se colocou o J. Tanto é que na família existem variações. Existem alguns que são Tangione e outros que é Tanjone. Então, houve uma variação, mas a origem é Tancione, com CI. Tá. Falando um pouco mais sobre as raízes, você fez toda a árvore genealógica da sua família, né? Você pode contar um pouco sobre isso? Você chegou a viajar para a Itália, né? Então, o projeto do álbum genealógico é um complemento das minhas memórias, né? Meu diário. Porque eu sempre gostei muito da família e eu tinha um avô, que ainda era vivo, meu avô materno, João Pascoal Antônio, e certa ocasião ele começou a me contar algumas histórias da família dele, e aquilo me interessou. Só que teve um dia que a irmã dele, que era minha tia-avó, ela estava muito doente. Então ele falou assim, pô, vamos lá na casa da minha irmã, vamos lá visitá-la. Eu cheguei, eu tirei uma foto dela com ele, né? E pensando, essa aqui vai ser a última foto da vida da minha avó, da minha tia-avó, perdão. Mas na verdade, 30 dias depois morreu foi ele, meu avô. E no dia que eu fui lá, essa minha tia-avó tinha uma coleção de fotos antigas. Quando eu olhei aquelas fotos, sabe, nunca tinha visto fotos dela na juventude, fotos do meu avô jovem, fotos dos meus bisavós. Eu fiquei louco com aquilo. E eu tinha uma câmera que dava para copiar fotos. Então eu comecei a copiar aquelas fotos e pensei, vou montar a genealogia. Meu avô tinha dado umas dicas a respeito da família dele e da origem da cidade, né? E também da esposa dele, minha avó, que também eles tinham praticamente vivido juntos na fazenda lá em Contendas, lá em Mococa. Então eles tinham quase que uma origem comum. Então ele contou a história das duas famílias e aí eu fui atrás. Comecei a visitar falei, o que você sabe da família? Ah, eu tenho tal filho, nasceu dia tal, tenho outro irmão que nasceu dia tal, e fui juntando e montando a árvore, isso durante um ano. E eu inicialmente, eu peguei a família do Brasil, aqueles que chegaram no Brasil para baixo. E tinha uma dúvida em relação àqueles que tinham vindo antes. Eu tinha as cidades, tudo. Então, em 1990, um amigo meu, que viu o álbum que estava pronto, né? Ele falou, rapaz, você não gostaria de ir para a Itália? Eu falei, que jeito? Ele falou, não, você só vai pagar a passagem, porque você não vai gastar nada, você vai na minha família, na casa da minha família. Aí até ele me ajudou, primeiro ele comprou a passagem, depois eu paguei para ele em prestações. E eu fui até lá, fui até as cidades, fotografei, procurei informações, mas não foi suficiente. Em 1992, porque né, em 1990 eu não falava italiano ainda, aí em 1992 eu voltei, aí sim eu fui na paróquia onde tinham nascido alguns dos meus
ancestrais, peguei livros antigos e complementei. Então, em 88 eu fiz da minha família materna, e em 89 eu fiz da família paterna, do meu pai. Então, quando eu fui em 92, eu consegui fechar as duas genealogias. Só muito recentemente eu consegui, através de um site dos Mormons, descobrir origens anteriores daquelas que eu tinha da família da minha mãe. Então cheguei lá em 1720, 1700, foi realmente fantástico. Foi um trabalho maravilhoso, tem mais de 20 mil fotos, fotos que eu consegui aqui no Brasil, e logicamente na Itália naquela época não tinha, né? E tem também uma parte que é de Portugal, né? Que é da família da minha mãe. Essa é a história, basicamente, da genealogia. Como surgiu o interesse em filmagem? Em que ano isso iniciou? Então, eu desde pequeno, eu sempre fui fascinado pelo cinema. É uma coisa que veio comigo, sabe? E na época, a gente era pobre e também não podia ir em filmes, porque havia aquela proibição, né? Crianças não podem assistir filmes, maiores de 12 anos, aquela coisa toda. Mas eu morava num bairro, Engenheiro Goulart, tinha um cineminha lá, um cinema pequeno, que era do Seu Medeiros, era um homem forte, bigodudo, né? E ele era gozador, né? Então um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, você gosta de filme? A gente ia assistir o filme tudo em branco e preto, que ele passava, aqueles pastelões, porque era um cinema simples. Eu falei, quando eu crescer eu quero ter um cinema. Ele falou, rapaz, então você vai ter que caçar muitos búfalos. Eu falei, como é que é? Ele falou, você está vendo essa tela aí? Isso aí é feito com chifre de búfalo derretido. Você pega vários chifres, você faz uma pasta e você coloca, porque senão não projeta. Eu era bobinho, eu acreditei, cara. Eu falei, nossa, vou ter que caçar os búfalos, né? Aí, um belo dia, todo mundo correndo, olha, estão passando um filme colorido lá no cineminha. Tinham levado um filme colorido sobre natureza, insetos, uma coisa linda. E aí, eu fui assistir, eu fiquei fascinado. Depois, quando mudei para São Miguel Paulista, costumava-se passar filmes na rua. Ali onde é hoje o mercado, era um grande vazio. Então, eles faziam uma tela ali na frente e projetavam filmes. Então eu assisti Os 10 Mandamentos, Ben-Hur, Espartacus, aqueles filmes. E também no cinema, que era permitido para crianças assistir esse tipo de filme. Eu ficava fascinado, eu falava, meu Deus, eu quero ter um cinema, eu quero fazer filmes. E aí veio os Beatles. Aí eu assisti o A Hard Day's Night, depois assisti o Help, depois assisti os filmes do Roberto Carlos, Ritmo de Aventura. Mas nessa época, o que a gente fez? Eu tinha um amigo que ele inventou um cineminha com uma caixinha de papelão, uma caixinha de sapato, com um buraco na frente, uma lente, e ele fazia filmes desenhados em papel manteiga. E a gente projetava na parede aquilo ali. E eu fiz um também, aí eu falava que era eu que tinha inventado. É minha invenção, mas não era, na verdade era do outro rapaz. E eu não sabia nem desenhar muito bem, fazer minhas garatujas, só que eu queria fazer filme, eu queria criar os filmes. Então eu criava um roteiro dos filmes. Os outros amigos, eles pegavam assim o gibi, colavam do gibi, mas eu queria criar alguma coisa. Então eu criava historinhas sobre a minha vida, que eu tinha uma namorada que gostava de mim, eu tinha um amigo com quem eu brigava, que era meu inimigo, coisas desse tipo. E eu fiz vários filminhos. E o curioso é que naquela época tinha algumas pessoas que gostavam de assistir, adultos. Inclusive um senhor, que eu nem me lembro o nome dele, ele fez até, depois, ele era marceneiro, ele fez uma máquina para mim, de madeira mesmo, bonitinha. E eu ia levar na casa dele e ele pagava para mim assistir os filmes, sabe? Ele até pagava. Então eu fiz, todo mundo me conhecia lá. E a molecada não gostava de mim por causa disso. Um dia eu fiz uma exibição, eu tinha um professor em São Miguel, chamava José Dias Soares, um nordestino. Ele me admirava muito pelas minhas atividades. E o São José tinha uma escolinha, que era a melhor escola particular de São Miguel. Ele era um professor assim, muito bom, era uma pessoa maravilhosa, carinhosa. E ele me adotou como se fosse um pupilo dele, eu nem estudava na escola.
Então ele falou, olha, pode usar aqui a hora que você quiser para passar o cineminha. Então eu fiz uma sessão de cinema e entraram 20 meninos, todo mundo pagou. Só que na hora que acabou o filme, a molecada, puxaram todo o meu filme, rasgaram todo o meu filme. Aí eu chorei pra caramba, mas eu consegui recuperar os filmes. Então a molecada tinha raiva de mim, porque de alguma maneira eu me destacava por ser diferente, por procurar atividades mais intelectuais, né? Eu também cantava, era metido a cantor, né? Eu achava que era um bom cantor. Aí um dia eu fui na praça lá de São Miguel, na Praça Getúlio Vargas, tinha lá um palco, aí tinha um concurso de canto, né? E eu cantei lá, e todo mundo bateu palma para mim e tal, e eu ganhei, né? Eu ganhei uma camisa de presente. Aí um belo eu cheguei, fiquei todo cheio de mim, né? Falei, eu sou bom e tal, moleque, né? 8 anos. Aí um dia um cara chegou e falou assim, você não é aquele menino que estava cantando lá? Falei, você ganhou, né? Eu ganhei, porque eu sou bom. Ele falou, não, é porque nós batemos bastante palma para você, porque você era um menorzinho lá. Não, não é não, porque eu cantei bem, não, é nós que batemos palma para você. Essas histórias são muito interessantes, né? Coisas da infância que a gente nunca esquece. Então, esse cineminha foi o primeiro cinema que eu tive. Em que ano, mais ou menos? Foi entre 1962 a 1966. Eu fiz mais de 80 filmes de papel manteiga. Inclusive eu tinha os amigos, né? Eu tinha o Luiz Guedes, tinha o Lucas Guedes, tinha o Vladimir, tinha o meu irmão, tinha o Walter Pérez Rodrigues. São todas pessoas que ajudavam a fazer filmes e era uma diversão. O legal não era passar o filme, era fazer o filme. Era ficar mexendo, sabe? Passava as tardes fazendo desenho, fazendo aquele filminho, de repente você colocava e via na parede. Era uma coisa simples, mas é o que era possível. Aí uma ocasião, eu vi um negócio de projetor de slide. Aí um amigo meu falou, você não quer comprar esse projetor de slide baratinho? Eu comprei. Pô, aí ele me deu lá o projetor de slides com alguns slides. Eu projetava aquilo na parede, eu falava, pô, mas isso não tem graça, pô, não tem roteiro. Eu quero fazer uma coisa que tenha roteiro. Os meus filminhos, eles tinham roteiro. Aí tem um outro detalhe. Antes desse cineminha projetar na parede, eu fazia um cineminha que era uma caixa também. Era uma caixa de sapato, virada assim, cortava um buraco e eu passava um filminho daqui para lá. Então era como se fosse uma televisãozinha, ia passando aqui. Esse foi o primeiro, depois veio esse que projetou na parede. Então eu sempre gostei disso aí, né? Até que eu conheci o Super 8 em 1973. Mas isso já é uma segunda história, né? Já é uma história da Mist Filmes. Tá. Falando aí, como surgiu aí o interesse em filmagem na Super 8, isso aconteceu em que ano? Então, eu tinha um amigo, um grande amigo, Carlos Soares Rosa. Ele era muito bom, a gente fazia experimentos fotográficos. E na época eu tinha a minha namorada, que foi minha ex-esposa, né? A Ruth, também gostava de fotografia. A gente tinha uma maquininha vagabunda e a gente tirava fotos com aquelas maquininhas, fotos artísticas. Mas tinha também um amigo chamado Eduardo, que ele era um ator, diretor de teatro, e que me ensinou algumas técnicas de teatro. Então a gente fazia o teatro e fotografava. E tinha o Washington Moraes. Esse sim foi o grande cara que foi o estupim para que eu pudesse entrar no Super 8. O Washington era um cara muito inteligente, aliás, sempre foi inteligente até hoje. Ele era dinâmico, ele estudava música, ele lia, ele era um intelectual. E ele tinha uma câmera de Super 8, um projetorzinho que ele tinha comprado. Porque na época, o que acontecia? Não existia nada que desse para registrar além da foto, mas tinha o Super 8. O Super 8 era um filminho de 8 milímetros, bem pequenininho. Ele era usado mais assim para aniversário, festas, casamentos, né? Então o Washington, ele tinha feito um monte de cenas da família dele, sabe? O irmão dele se jogando no chão, o pai dele, a mãe,
trabalhinho legal. Filmou uma festa de Natal na empresa que ele trabalhava. E um dia, eu tive um amigo, Guedes, que se casou com a Dodô, né? E o Washington foi filmar. Ele filmou esse casamento, que era um casamento lá no cartório de São Miguel. E eu estava lá com a minha namorada, que era a Ruth na época. E eu também comecei a fazer palhaçada, sabe? Comecei a fazer palhaçada para aparecer no filme, porque eu era molecão, né? Eu tinha o quê? 19 anos. Mas eu era bem molecão. E aí, depois que eu vi aquilo projetado na parede, eu falei, que legal, gostei de me ver. Só que tinha uma cena que o Washington tinha filmado, que ele estava passando por uma ruazinha perto da casa dele, e quando ele passava naquela ruazinha, a sombra dele batia na parede. Pô, aquilo, eu falei, nossa, isso é cinema, cara. Isso dá para fazer filme. Eu falei, nós vamos fazer um filme. Aí eu falei, Washington, como é que você faz? Pode usar meu equipamento, Gerson. É meio caro o filme era de 3 minutos, é meio caro, mas pode usar. Pô, ele foi legal pra caramba. Ele falou, depois tem que emendar, né? Aí ele me mostrou essa coladeira aqui, que era uma coladeira simples. Ele falou, existe coladeira sofisticada, essa é a mais simples. Ele era inteligente, ele comprava o mais simples, mas o que eram coisas assim que se utilizava, bem utilizada. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Eu vou roteirizar um filme. E tinha o Eduardo, que era um ator de teatro, e ele era muito bom para representar. E eu tinha também um amigo que também gostava de fotografia, o Silvio Cândido. Ele era cabeludo e ele parecia Jesus, né? Esse Jesus que se mostra aí estereotipado, mas ele parecia o Jesus. E eu falei para ele, pô, você quer fazer um filme? Ele falou, eu topo. Cheguei no Eduardo e falei, vamos fazer um filme? Vamos. Aí eu falei, pô, como o cara parece Jesus, eu vou fazer um filme sobre Jesus. Como é que eu vou fazer um filme sobre Jesus? Eu falei, pô, mas e a cruz? O Eduardo, ele era fantástico. Ele falou, deixa que eu monto a cruz, eu faço. Aí tinha o Hércules. O Hércules, ele era um cara também que ele trabalhava em teatro, ele sabia fazer muitas coisas assim, maquiagem, o cara era muito bom. O Hércules era muito bom também. Ele era amigo do Eduardo. Bom, montamos a equipe, o Carlos já sabia fotografar, o Washington deu umas dicas como é que mexia, ele tinha uma câmerazinha pequenininha, bem pequenininha, ele falou, pode usar essa câmera. Eu comprei um filme e falei, vou filmar. Aí chamei Eduardo, fiz o roteirinho, vamos filmar? Vamos. Fomos lá no dia 1º de junho de 1975. Vai fazer agora 50 anos. Quando o Eduardo começou a representar, daqui a pouco o Silvio pendurado na cruz, sabe? E todo mundo lá alegre, né? Tava a Ruth, tava o Carlos, todos eles ali. O Carlos, nessa época, ele só filmou um pedacinho, porque eu peguei a câmera nesse primeiro filme. Bom, nós fizemos a primeira filmagem, depois fizemos a segunda e fizemos o filme de 12 minutos, Caminhos. Nossa, quando eu vi aquilo na parede, cara, o Eduardo chorou. Ele falou, nossa, eu nunca pensei que eu ia me ver assim no cinema. E para mim foi um momento acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. A mãe do Washington, quando assistiu o filme, ela chorou. Ela falou, nossa, vocês mostraram Jesus na cruz, né? Ficou emocionada. E ficou legal, porque era uma coisa nova, ninguém tinha aquilo, sabe? Quem que podia se projetar na parede? Então o Super 8, ele foi essa descoberta. E depois, aí foi seguindo, pouco a pouco eu fui comprando os equipamentos. Bom, e tá aí, né? Estamos aí é uma longa história, este filme está até hoje, né? 50 anos, completa agora. Quais eram os assuntos assim que vocês abordavam no vídeo? A nossa câmera era muito simples, porque as câmeras eram caras pra caramba. E essa câmera do Washington era muito simples, mas eu comprei uma igual, porque tinha dado certo. E a gente utilizava o filme sem som. Por que o filme sem som? Porque não dava para comprar uma câmera sonora, um projetor sonoro, sabe? E uma filmadora sonora não dava. Então a gente não tinha dinheiro. Então o que a gente fez? A gente começou a escrever roteiros só mostrando imagens simbólicas, filmes simbolistas. Então a gente mostrava lá
o camarada chega, no caminho ele chega e ele vai beber água no riacho, e de repente ele nota que a mão dele está cheia de sangue, né? Isso, a gente queria dizer aí que a consciência dele estava dizendo que ele tinha alguma coisa errada. Então ele sai desesperado correndo, e aí ele encontra Jesus na cruz, e aí quando ele vê Jesus, ele se vê também lá na cruz e tira. Tudo isso é simbólico, porque a gente não tinha som, não tinha diálogo. Esses filmes foram sonorizados posteriormente, aí sim, com alguma coisa, alguma narração, mas isso foi depois que a gente teve o projetor sonoro. Então a gente só desenvolvia filmes assim, desse tipo, e colocava uma música para acompanhar. Então as ideias, elas tinham que ser baseadas em assuntos simbólicos. Depois a gente fez o Mestre, que foi o Olímpio, né? Olímpio Simões foi um grande amigo, um meu mestre espiritual. Depois fizemos também o Ciranda, que foi um filme que o Washington escreveu, que ele mostrava a luta do bem e do mal, todos com símbolos. Então a gente se aperfeiçoou nessa forma. Os assuntos geralmente eram assim, assuntos místicos, assuntos religiosos, mas não ligados à religião. Depois nós fizemos Memórias, é o filme de um artista que eu representei, um artista que vive na solidão, lembrando do passado, mas quando encontra os amigos estão diferentes com ele, e tudo que ele faz é escrito no diário. Aliás, foi baseado mais ou menos no diário, né? Quem escreveu esse texto, na verdade, foi a Ruth, né? Foi a minha ex-mulher. Ela que escreveu e adaptou. Depois, em 77, eu fiz um filme de temática espírita, porque eu tinha lá sempre fui espiritualista, acreditei em reencarnação, então a gente fez o Infinito. O Infinito é um filme totalmente simbólico. É o cara que morreu, o cara está sofrendo, está lembrando o que ele fez de passado mal. Tudo isso dava para mostrar de forma sem falar. Depois fizemos o Sonho Clássico. O Sonho Clássico é uma história de amor do século XVIII, tudo com símbolos. Depois, em 79, fizemos o Ilusão, que também é simbólico. E aí acabou essa série, porque aí veio a parte do filme sonoro. Então, quando veio o filme sonoro, mudou tudo. Aí a gente teve, a gente teve horizontes ilimitados para fazer tudo que a gente queria. Nossa, aí foi uma descoberta fantástica, né? Como você conseguiu os primeiros equipamentos ali? Do que você teve que trabalhar na época para conseguir um equipamento? Acontece o seguinte, existia um homem chamado Adelino, que trabalhava no Photoshop Snar, era uma loja que existia ali na Alameda Barros. E eu trabalhava numa empresa, eu levava material para ele, material fotográfico da empresa para fazer lá. E eu conhecia o Adelino. E o Adelino, ele tinha equipamentos de Super 8 usados, só que eram equipamentos bons, por exemplo, porque ali o público dele era tudo gente de alto nível, de ricos, né? E então o rico trocava, eu não quero mais essa máquina aqui. Então ele pegava e, ele colocava lá, eu estou vendendo bem barato esse filmador, você quer? Mas eu não posso pagar dele. Não, você paga em 10 vezes. Aí ele começou a me ajudar, ele começou a me dar dicas, né? E aí eu tive a primeira, a câmera realmente sonora, que é essa aqui, ó. Essa câmera mudou tudo na minha vida. Eu saí daquela câmera pequenininha e vim para essa aqui. É uma câmera que tinha zoom, tinha velocidade, câmera lenta, tinha um monte de recursos. Isso para mim na época era um sonho, era o meu sonho de infância. Eu ia poder fazer tudo o que eu queria. E depois ele me vendeu um projetor que também sonorizava. Porque assim, os filmes, eles continuaram sendo filmados com o filme mudo. Depois que eles eram montados, a gente levava para o seu Verona, que era um homem que tinha uma máquina, ele tinha inventado uma máquina que ele colava uma película de magnética em todo o Super 8. E aí, através do projetor sonoro, você conseguia sonorizar. Você conseguia colocar música, você conseguia colocar texto. Então, eu também comprei, graças ao Adelino, uma máquina dessa, um projetor desse que fazia esse trabalho. Bom, então, quando a gente começou a fazer os primeiros trabalhos, primeiro eu fiz um trabalho
trabalhos pequenos. Retrato de Pai, que é um filme do meu pai, retrato de um artista, que era do Olímpio. Mas aí eu cheguei no Eduardo, né? Porque o Eduardo sempre foi o grande homem, né? Em questão de arte cinematográfica, foi ele. Ele tinha uma visão de interpretação muito grande. E o Washington tinha tido uma ideia do filme Camarim. E ele tinha me dado, inclusive, uma ideia do filme. E na época, ele queria fazer um filme sobre circo. Ele falou, vamos fazer um filme sobre circo, assim, um circo em dificuldades e tal. Eu falei, legal, Washington. E eu conheci o Rigoletto. O Rigoletto era um homem que morava próximo de casa, e ele tinha um cirquinho de bairro. Eu cheguei no Rigoletto e falei, Rigoletto, dá para a gente fazer um filme no seu circo? Ele falou, está à disposição, Gerson, está à disposição. Eu cheguei no Washington, falei, Washington, vamos escrever o texto? Ele falou, agora eu não posso, porque eu estou fazendo a faculdade. Aí eu escrevi um texto, né, com a minha ex-mulher, né, e até o Washington ficou muito zangado comigo depois, porque ele achou que eu roubei a ideia dele, mas não é. Eu fiz um filme diferente, eu fiz um filme mais, com uma temática assim, mais dramática, porque o Eduardo era dramático, coloquei o Eduardo como ator, e até o Washington participou também, mas ele não ficou muito contente, mas foi o primeiro filme. Bom, passado isso, o filme foi um sucesso. O filme de 50 minutos, nossa, primeiro filme que eu falei, eu fiz um filme de verdade, como Os 10 Mandamentos, ou Ben-Hur, sei lá, aqueles filmes, porque é um filme completo, filme com narração, e teve narração, teve dublagem, teve tudo, música. Aí eu falei pro Washington, já que você ficou zangado por causa do Camarim, faz o seguinte, escreve um texto, você. Ele falou, eu vou fazer um filme sobre álcool, sobre um bêbado. Tá bom. Ele escreveu o Liberdade, que eu considero o melhor filme Super 8 que foi feito. E na época nós tínhamos o Chico Mourão, que era um artista, e ele escreveu, eu junto com ele escrevemos o tema da música Liberdade. Eu fiz a letra e ele fez a música. E a esposa dele, a Priscila Regis, tinha uma voz maravilhosa, ela cantou. Então a gente pôs outras músicas também, mas essa música Liberdade, nossa, foi fantástica. O filme ficou maravilhoso. Para você ter uma ideia, o Washington ele tinha muito conhecimento no meio jornalístico. Ele divulgou em jornais, sabe? Ele fez a maior divulgação. E nós fizemos a projeção, como eu tinha contatos na Federação Espírita, embora o filme não fosse espírita, tá? Era um filme normal. Mas eles falaram, pode passar aqui e tal. Então, quando eu passei, eles fizeram uma exibição, para vocês terem uma ideia, 800 pessoas vieram assistir o filme. 800 pessoas, quase derrubaram o projetor no chão, porque foi um sucesso atual, mas fantástico. Foi um sucesso muito grande. Bom, depois continuamos, né? Tínhamos feito também o Ressurreição, que era um filme um pouco antes, que eu passava também em alguns lugares, sempre para discutir discussões. Eu gostava sempre de polemizar. Eu não era bem do meio, mas eu ia lá polemizar, entende? Então, por exemplo, eu gostava de passar no meio espírita porque eles polemizavam muito. Então eles falavam assim, pô, não é assim que ocorre nos livros. Eu falei, mas eu quero fazer assim porque eu sou artista, pô. Eu estou mostrando do jeito de forma artística. Então, teve gente que me condenou, até porque a menina, a menina lá que estava no plano espiritual tinha pintado a boca de batom. Mas lá ninguém pinta a boca de batom. Eu falei, pô, mas cada coisa besta que o pessoal via. Então o pessoal queria derrubar a gente, sabe? Mas a gente não estava nem aí, a gente fazia mesmo. O negócio era fazer, sabe? Fazer, mesmo o filme de alcoolismo, foi chamado o pessoal lá dos Alcoólicos Anônimos, do CVV, e eles, mas o nosso método de trabalho não condiz com o seu filme. Tudo bem, meu amigo, eu estou fazendo um filme de arte, entendeu? Era isso que eu falava. Como funcionava o processo de gravação, edição? Como era feito os efeitos visuais na Super 8? Super 8 não tinha muitos efeitos visuais, não. Pelas nossas câmeras, lógico. Essa câmera aqui, ela tinha alguns recursos só, por exemplo, câmera lenta, quadro a quadro. Então a gente conseguia fazer algumas coisas, mas não era muito fácil, não. Inclusive,
teve um filme que a gente tinha que fazer um retrocesso, tinha que voltar a cena. Como fazer isso? Aí eu vi na televisão, mostraram que você deveria inverter o filme e colocar do lado contrário para a imagem ficar para você ter a imagem voltando. Mas os efeitos eram muito simples. As gravações eram feitas com meu irmão, Cláudio, ele tinha um aparelho de som muito bom, então ele tinha discos lá do Pink Floyd. Então, ele pegava e ele selecionava algumas músicas e a gente já passava direto para o gravador, para o projetor, que era um projetor, não era esse aqui ainda. Depois passou a ser esse. Então a gente primeiramente gravava a música. Depois a gente gravava o som. Ou gravava primeiro o som, quando era dublado, tinha que primeiro dublar. Dublava tudo, depois colocava a música. Mas era um processo bem difícil, porque era um processo minucioso e esse projetor, ele permitia que você fizesse uma programação para a música subir e descer no ponto certo. Então ele mixava certinho a música. Quando chegava na hora de falar, abaixava a música, subia a voz. Então, foi um processo bem complicado, bem manual, tinha que refazer, às vezes, muitas vezes. Dublagem, então, tinha ator que fazia na primeira. O meu pai falava, põe aí que eu vou falar. Ele falava, blá, 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 pronto. Agora, tinha gente que ficava 20 vezes, e cada vez que o cara errava, você tinha que voltar o projetor, pôr de novo cena, pá, e o cara, errei de novo. Pô, por causa disso, teve um projetor meu que quebrou, de tanto vai e volta, porque os caras, tinha gente que não tinha capacidade, ficava nervoso, mas eu não errei. Não, olha a sua boca, cara. A gente gravava também, quando a gente estava filmando, a gente gravava num gravadorzinho de fita cassete, a, o que a pessoa estava falando lá, porque quando você passava o filme não tinha voz. Então o cara ouvia o tom que ele tinha falado, falava, tá, eu falei assim, tá. Então ele repetia naquele tom que ele tinha interpretado. Então a maior parte das pessoas se dava bem, alguns engrossavam, mas fazia parte. Era difícil. O Super 8 realmente foi uma coisa assim que tinha que ter muita arte para fazer, tinha que ter tinha que ter talento. Não é porque eu estou falando de mim, mas eu vi outros superotistas muito talentosos, né? Eu assisti, inclusive, no lançamento do livro, esse livro aqui do Antônio Leão, né? Quando a gente foi, eu estou aqui nesse livro, né? Eh, Tem todos os meus filmes estão aqui nesse livro, e eu conheci vários superoitistas do Brasil. E eu vi caras fantásticos lá, sabe? Eu vi pessoas assim, filmes maravilhosos, Super 8. Caramba, como o Super 8 era arte, arte, arte. Não é como hoje o cara pega um computador, ele faz lá um negocinho, tudo é fácil, não, era tudo difícil, muito difícil, realmente difícil. E por que você foi citado nesse livro? Então, na época que a gente fazia o Super 8 não era nada. O Super 8 era que nem celular, o cara filma no celular hoje. Ah, eu filmei aqui, ninguém dava valor. Só que acontece que teve um grande número de intelectuais no mundo e no Brasil, principalmente na Bahia, que utilizaram o Super 8. E esses filmes, inclusive o Glauber Rocha, né, utilizou também, o Zé do Caixão, todos eles usavam em alguns momentos. E com o passar do tempo, isso virou cult. Virou cult. E o Antônio Leão, ele faleceu recentemente, ele é o cara que mais conhecia de cinema brasileiro aqui no Brasil era ele. Ele fez livros sobre os maiores atores, os melhores filmes, tudo. E ele decidiu fazer um livro sobre Super 8, para resgatar, porque o Super 8 é cult. Então, hoje, por exemplo, existia, até estavam fazendo uns, estavam soltando aí uns filmes branco e preto, Super 8, mas uma porcaria, porque não tem validade, não dava para pôr som, não dava para nada. Equipamento não tem mais, né? Mas aí ele fez esse livro e ele pediu que eu fizesse tudo que eu tinha feito, eu fizesse um release e mandasse para ele. E eu fiquei impressionado, porque quem me encaminhou para ele foi o Washington. O Washington que me recomendou, falou: olha, ele está fazendo um livro
o Antônio Leão, escreve para ele. Pô, aí o Antônio Leão foi muito gentil, eu conheci. E depois que o livro ficou pronto, eu me surpreendi com uma coisa. Eu estou no ranking dos 10 maiores diretores de Super 8 do Brasil. Eu não sabia. Para mim aquilo não era um hobby, era um trabalho que nunca ia ser valorizado. Mas esse livro acabou valorizando o meu trabalho. Então, deixou para a posteridade. Eu devo isso muito ao Antônio Leão e também diretamente ao Washington, que me apresentou a ele, né? Tem um vídeo que você fez, que é do robô. Conta como é que foi feito os efeitos especiais ali. Não, o filme do robô não fui eu. O filme do robô era do Eduardo. O Eduardo, ele era, ele era maluco. Ele não tinha muita, assim, ele não tinha muita organização, mas ele tinha ideias boas. Então ele pegou um grupo, ele falou assim: eu vou fazer um disco voador. E ele foi com o pessoal dele, e ele pegou duas formas de pizza, colocou uma sobre a outra, pendurou um fio de nylon e ficou girando. E aquilo parecia um disco voador descendo. Mas o mais interessante é que ele fez uma coisa maluca. Aí ele fez um robô de papelão, que o homem entrava dentro e ficava se mexendo e ia atacar um casal. Quando o robô atacava o casal, ele soltava um raio. Mas esse raio não era filmado. Esse raio, o Eduardo pegava cada fotograma e riscava com uma agulha. Cada fotograma, o raio. Então se tinha lá 50 fotogramas, um por um, ele colocava uma lupa e fazia. Então aquilo é um tipo de uma rotogravura, sei lá como é que chama isso. Um negócio maluco, e ficou tão bom, sabe? Criativo. Essa criatividade é que o superoitista tinha, e que a gente não vê hoje. Hoje tem tanto recurso, ninguém cria nada. Ele tinha essa criatividade, o Eduardo. Inclusive, quando eu passei esse filme na Cinemateca, em 2010, nossa, o pessoal ficou muito impressionado, né? Muito impressionado com como que, sem recursos, a gente conseguia fazer aquelas coisas, né? Porque a gente tinha arte, né? A gente procurava fazer arte, não importava dinheiro, não importava nada, a gente fazia arte com simplicidade. E isso acabou sendo reconhecido. Por isso que o Super 8 hoje é considerado cult no Brasil. E quais os locais vocês usavam como cenário para gravação? Então, no tempo do Super 8, São Paulo ainda tinha muita área verde. Muita área verde. Então a gente utilizava principalmente ali aquela região onde hoje é o Parque Ecológico do Tietê, que ali não era o Parque Ecológico ainda. Ali era um conglomerado de lagoas à beira do rio Tietê. A gente se fixava muito ali. A gente também vinha no Ibirapuera. A gente poucas cenas a gente filmava realmente assim externas na rua, mas tinha algumas ruas da periferia que eram vazias. Então você podia ruas de terra. A gente filmava muito ali na Vila Cispe, por exemplo. Eram lugares que tinha viabilidade, porque não era povoado como hoje, que você anda, só tem casas. Não, tinha terrenos baldios, tinha campinhos de futebol. Teve o filme Memórias, a gente filmou num campinho de futebol, um monte de garotos, sabe? Oh, imagina que hoje daria para fazer isso, teria que ir no interior filmar. Então a gente nunca precisou ir no interior. Fomos também em Nazaré Paulista, a gente filmou O Sonho Clássico em Nazaré Paulista. Lá parecia a Europa, sabe? Porque tinha aquela lagoa embaixo, tinha as montanhas ao fundo e o Silvio Cândido representando, pintando. Uma coisa linda. Então a gente tinha essa facilidade que hoje, infelizmente, não existe mais. Quais as suas gravações favoritas ali com a Super 8 que te marcou? Ó, Alguma que você nunca esquece? eu tive um momento que eu considero fantástico durante o filme Ressurreição, em 1981. Nós fomos para Nazaré Paulista com 5 carros. A gente não sabia nem se ia chover. Nós levamos acho que umas 40 pessoas. Teve gente que foi pescar, teve gente que foi acompanhar, e teve os atores, tinha os garotos. E a gente fez a filmagem lá. E foi uma filmagem tão fantástica. Tudo correu tão bem. Tinha o Eduardo, tinha o Silvio Donizete, sabe?
o meu filho era bem pequenininho, era de colo ainda, né? Foi um dia maravilhoso. Outra filmagem de Super 8 que eu considero mágica foi aquela primeira filmagem que eu assisti, Caminhos, né? Foi aquele primeiro dia que pela primeira vez eu filmei, eu apertei o botão e eu criei aquele pedacinho de Jesus lá preso na cruz. São momentos assim marcantes, né? E teve também quando a gente fez o Liberdade, tem uma cena que nós fizemos num bar, um barzinho que existia ali na Ponte Rasa. Tinha a equipe toda trabalhando, sabe? O Chico Mourão, o Washington estava trabalhando, tinha o Wagner Oliveira, que era um amigo meu também, um grande amigo, já falecido também, tinha o meu irmão. A gente fez o filme ali, né? Aquele cenário natural, que era um bar mesmo, né? Cheio de garrafas de aguardente, sabe? E o Washington lá imitando lá, o cara estava bebendo sem parar. São momentos que marcaram muito, marcaram demais. Como vocês faziam para levar o vídeo até o público? Qual público vocês levavam? A escola, a igreja? Levava para a igreja, levava para a escola, levava para a faculdade, levava para centro espírita, passava na minha casa. Pô, se eu passava na minha casa, na casa da minha mãe, vinha 30 pessoas, porque não tinha, era televisão ou Super 8, não tinha nem videocassete, não tinha. Então era uma coisa nova, as pessoas gostavam de ver o filme, sabe? A gente passava em inverno. Eu cheguei a passar até em faculdades, discutimos o filme, porque o legal do filme era a discussão que vinha depois. A discussão que era legal. E o pessoal, tinha gente que metia o pau, tinha gente que falava mal, mas tinha gente que falava bem, né? Uma vez eu fui passar um filme e o cara falou assim: olha, eu estou trazendo esse rapaz aqui, porque esse meu amigo trouxe ele, e tinha um público de umas 300 pessoas. Falou: eu não sei bem o que ele vai passar aqui. Tomara que não seja nada ruim. Aí eu falei: pô, eu podia ter pegado o projetor e ido embora, mas eu passei o filme. Depois que eu passei, o cara veio pedir desculpa para mim. Falou: pô, seu filme é muito bom, tal, muito instrutivo. O pessoal gostou, aplaudiu. É, Teve gente de São José dos Campos que veio me buscar em casa para levar para lá. Tinha gente que queria que eu levasse o filme para o Amazonas. Eu falei: como é que eu vou levar? Acontece que o filme não dava para fazer cópia. Era um filme só. Era o projetor e o filme. Se estragasse aquilo ali, não tinha como copiar. Tinha como copiar? Tinha, muito caro. Mas quem que ia projetar isso? Eu tinha que levar o projetor, não era fácil. Não era fácil. Teve um grupo de Santos também que fazia experimentos, já em vídeo. Eu participei lá do projeto deles. Então onde chamava a gente ia. Qual é o seu sentimento de ver seu trabalho estampado no jornal? Olha, a gente era novo, né? De repente ver que o seu trabalho tinha sido reconhecido. Eu cheguei a ver meu trabalho sendo veiculado numa banca de jornal, né? Aquilo para mim era o máximo, né? O pessoal tinha que fazer entrevista comigo. Coisas que foi de uma época, né? Eram importantes porque era um reconhecimento, né? Você vê que hoje, por exemplo, nós temos a internet. Mas apesar da internet, você nunca sabe se o seu trabalho foi apreciado ou não. Você põe um vídeo no YouTube, quase ninguém comenta, você não sabe se a pessoa assistiu o vídeo inteiro, a pessoa não fala nada. Então eu cansei de mandar vídeo: assiste meu filme aí no YouTube. Não sei se assistiu, se não assistiu. Naquele tempo não. Você via no jornal, olha, jornal, você via a pessoa assistindo ali, te aplaudindo, tinha gente que vinha falar: posso entrar no seu grupo? Eu quero fazer um filme também. Então era diferente, era uma coisa efervescente, eu sentia muito bem. Foi um momento muito bom na minha vida. A fase do Super 8 foi uma fase muito boa. Qual o significado do nome Misty Filmes? Então, Misty Filmes, na verdade, foi um nome dado pela Ruth, né? Porque a gente fazia filmes que a gente achava que eram místicos, né? Tinha o Jesus, né? Tinha também o filme do Washington, que fez o Demônio. Ela falou: são filmes místicos. Aí ela falou: um filme Misty Filmes. Não, pô, Misty Filmes, eu achei legal o nome, ficou Misty Filmes. E esse foi o nome. E hoje tem até um cara que colou esse nome. Só que ele pôs Misty separado de filmes. O cara não teve nem criatividade. O nosso não. O nosso é desde 1975, Misty Filmes.
Quais eram as suas funções ali neste filme? As funções eram gerais, ator, diretor, às vezes câmera, a gente fazia de tudo, entende? Geralmente eu fazia tudo, editava, às vezes tinha um diretor, quando fazia com o Washington, era diferente, lógico, ele interagia com o Eduardo dirigia, essas pessoas ajudavam, mas geralmente o Carlos só ficou 4 filmes com a gente, depois ele saiu fora, ele era um ótimo câmera, mas aí ele encontrou a mulher dele e abandonou tudo, não quis mais saber de arte, não quis saber mais de nada. Mas ele era um cara muito talentoso, ele filmava sem tripé, ele tinha uma mão firme. Aí a gente começou a se virar, fazer um pouco de tudo. Sempre foi assim. E pós Super 8, como foi se adaptar às novas câmeras? Então, em 1988, bom, já em 1986, os filmes Super 8 começaram a ficar muito ruins. Já não dava colorido, eles eram mal revelados, né? Então, nessa época, o Super 8 sumiu. Não tinha mais Super 8 no Brasil. Você podia comprar o filme, mas tinha que mandar para o exterior, demorava 2 meses. Eu falei, não vou parar. Aí tinha o videocassete, que era caro pra caramba. Uma câmera de videocassete custava uma nota. E você não podia, com a câmera você não fazia nada. Você tinha que ter um gravador, um projetor, você tinha que ter um aparelho para editar, né? Você tinha que ter o editor, o aparelho para você fazer edição, tinha que ter a mesa de edição, tinha que ter o gerador de caracteres, tinha que ter tudo isso. Coisas que no Super 8 você fazia só com uma filmadora. E a filmadora, eu falei, pô, agora o que eu vou fazer? Eu fiquei naquela, não vai dar para comprar tal. Aí chegou em 89, eu peguei a câmera a primeira vez, uma câmera de vídeo, filmei, achei bonito. Depois, aí eu comprei uma câmera de vídeo, VHS, que tinha uma imagem bem ruim, né? Bem ruim. Mas eu comecei a filmava só coisas assim, banco de dados, porque não dava para fazer nada. Mas aí em 92, o Adelino, esse mesmo Adelino que sempre me ajudou, ele falou, cara, agora saiu um sistema aí de fita 8mm. É uma fitinha pequena, que tem uma qualidade de imagem ótima. E tem uma câmera que filma e edita ao mesmo tempo. Ele é uma mesa de edição. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não, existe, cara. E ele fala, eu sei quem vende para você, quem pode trazer, quem pode importar para você. Na época eu paguei $3.000 por essa máquina. E ele trouxe essa máquina para mim. Pô, aí eu comecei, o primeiro filme que eu fiz foi o Juventude Eterna, com o Torello. Foi um dos primeiros filmes, sabe? Depois fui fazendo outros, né? Depois eu comecei a me adaptar com a linguagem do vídeo, porque no filme é uma linguagem. Quando você passa para o vídeo, é outra linguagem. Se você bobear, fica muito chato, fica muito monótono. Então você tem que filmar com cenas menores, sabe? Tem que dar uns cortes menores. No Super 8 isso não era notado. Você podia fazer uma parte longa, era celuloide, não sei. Era outro ritmo, era outro tempo. Aí eu fiz o Rosa Perfeita, e o grande filme que eu aprendi foi o Vila Amizade. O Vila Amizade foi um trabalho também grandioso. 500 e poucas cenas, tinha uns 40 cenários diferentes, você nem lembra agora quantos atores foram, mas foi 4 meses de trabalho. E o Vila Amizade foi aquele filme que sedimentou praticamente, o Vila Amizade sedimentou o meu conhecimento dentro do vídeo. E daí para frente eu comecei a usar, até que em 2005 eu entrei na era digital. Aí eu comecei a editar em computador. Em que ano você passou todo o seu trabalho para DVD? Então, quando eu conheci o DVD, porque antes eu tinha tudo isso aí, inclusive os filmes, era tudo em VHS. Aí apareceu o DVD, tem que me adaptar. Aí em 2003 eu comecei a passar tudo que eu tinha em DVD, tudo. 2003, que aí eu comecei a era digital.
Então digitalizei tudo. Aquelas fitas VHS, quebrei e joguei fora, porque não prestava mais. Aquilo já não usava mais. Eu guardei algumas ainda de relíquia aí, mas aí tudo foi feito em 2003 em diante. Em 2003, 2004, praticamente eu salvei todos os trabalhos que eu tinha feito desde o tempo do Super 8. Inclusive telecinagem. A telecinagem do Super 8 é muito complicada. Tem empresas que fazem, cobram uma nota. Eu, por muito tempo, eu tentei fazer telecinagem e ficava aquele piscado, sabe? Da máquina. Só que recentemente, há uns 10 anos atrás, eu descobri um jeito de tirar esse piscado. Então, eu salvei tudo e também tinha uma coisa que a filmadora fazia. Quando você filmava o Super 8, ela filmava aquelas emendas que eu fazia com a coladeira, elas apareciam. Então eu tive que cortar tudo aquilo, um por um, emendar. Depois eu tinha que arrumar a croma do filme. Então eu salvei os filmes todos assim. Hoje eles estão assim, dentro dentro da qualidade possível do Super 8, porque o Super 8 não é uma qualidade muito grande. Mas dentro da qualidade possível, eu acho que eu consegui telecinar bem. E os DVDs, por que eu mantenho os DVDs? Porque é a única maneira de mostrar a quantidade de coisas. Porque se você fala assim, eu tenho um HD, eu tenho 300 filmes, tá, é um HD, você está vendo? Aqui não, aqui você pode ver todos os filmes. E tem as capas também. Tem as capas. Ó. Então, você consegue ver o filme, você consegue ver as cenas do filme. É uma coisa histórica. Por isso que eu não abro mão de continuar fazendo DVD. E também faço em Blu-ray. E além disso, eu faço o backup em HD também. Porque se eu precisar passar para alguém, eu precisar copiar, até o projeto agora eu guardo. Se eu tiver que mexer alguma coisa, eu tive que mexer numa música do Vila Amizade. Era uma música dos Beatles. Quando eu pus o Vila Amizade, bloqueou. Aí eu troquei a música, peguei o projeto, troquei a música, aí eu pude colocar o Vila Amizade. Então são coisas que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Mas o DVD é fundamental. Ele é o registro, né? É o registro. E quantos DVDs você possui? Olha, eu devo ter mais de 1000 DVDs. Eu não tenho exatamente a quantidade, mas eu posso confirmar. Só de familiaridades, que são aquelas filmagens diárias, eu tenho 520 DVDs. Considerando que tem aí 50 minutos cada um, é só calcular. Depois eu tenho os filmes, né? Eu tenho os filmes que também devo ter uns 150 filmes, mais ou menos. Alguns DVDs tem 2 ou 3 filmes, né? Então tem uma quantidade bem grande, deve ter mais ou menos uns 1000 DVDs aproximadamente. Quem foi a pessoa que você considera seu mestre? Bom, Olímpio Simões, eu tinha 17 anos. Eu era um cara totalmente maluco. Maluco, cabeludo, eu só queria curtir a vida. Não que eu estivesse errado, mas eu tinha uma vida assim bem normal, né? E quando eu conheci uma moça chamada Leda, né? E ela falou assim, nossa, você parece meu tio, né? Meu tio é hippie, né? O pessoal achava que eu era hippie, porque eu tinha cabelo comprido. Eu falei, é mesmo, você vai conhecer ele. Ela tinha um irmãozinho dela, o João, um grande amigo meu, Joãozinho. O Joãozinho falou, vou te levar lá para conhecer o Olímpio. Quando eu cheguei lá, cara, eu fiquei impressionado, o homem era um artista. O homem tinha um monte de quadro pintado, o homem compunha músicas no violão, tocava música clássica no violão. Ele tinha um caderno de poesias que ele escrevia à mão, sabe? Uma coisa linda. E ele falava de coisas assim, espirituais, falava de reencarnação, só que ele não tinha religião. Ele era um cara místico mesmo. E eu fiquei muito impressionado com ele. E ele falou, olha, eu deixei de ser vegetariano, aliás, eu fui vegetariano, deixei de comer carne, porque quando eu era novo, eu trabalhava num local que ficava ao lado de um restaurante. E era véspera de Natal. E
Atrás do restaurante tinha um cercado e tinha um cabritinho. E o cabritinho chorava, chorava, chorava. E ele falou, pô, por que ele está chorando? Ele sentiu que o cabritinho estava chorando porque sabia que ia morrer. Porque eles iam sacrificar aquele cabrito para oferecer para os clientes, o que realmente aconteceu. Então, ele ficou tão marcado aquele que no dia seguinte, quando ele viu aquele cabrito ali na mesa, lá oferecendo para os clientes, aquele canto do cabrito voltava na mente dele e ele nunca mais conseguiu comer carne. Quando ele me contou essa história, eu falei, pô, também vou ser vegetariano. Aí todo mundo riu. Aí todo mundo, também você, também você. Só eu continuei. Já tenho 54 anos. Graças ao Olímpio, né? Que despertou em mim isso aí, né? A história dele foi tão fantástica que... E depois, tudo que ele falou, eu guardei, eu escrevi. Ele era um filósofo, ele tinha filosofias, ele contava histórias. Eu guardei tudo e eu fiz, inclusive, filmes sobre ele. Tenho aqui uns filmes, depois eu vou mostrar. Eu fiz 4 horas de filme sobre a vida dele. Tudo que eu guardei dele, tudo que ele escreveu foi colocado em filme. Todas as experiências que eu tive com ele. E a própria família dele não deu valor a isso, a essa obra. Está aqui guardado, mas eu sei que eu fiz o certo, porque eu fui uma das minhas funções, além do diário, não era guardar só as minhas experiências, mas era guardar as pessoas, né, que eu conheci. Deixar documentado para a posteridade pessoas que, embora não famosas, mas foram importantes. O Olímpio foi um, né? Eu tive também o Matheus, que foi da pintura, que me ajudou muito a melhorar a minha pintura. Também foi outra pessoa que eu tenho toda a obra dele, né? E a obra dele está toda lá jogada num canto, a família deixou lá num quartinho. Eu queria cuidar, queria ser curador daquela obra, não deixaram. Mas tudo bem, eu tenho tudo isso gravado e guardado. Eu queria até fazer um livro, né? Então são coisas que são os grandes mestres da vida da gente, né? É o mestre da pintura, é o mestre espiritual. O Eduardo foi o mestre do teatro, do cinema. Então tudo isso, o Washington foi aquele que me ajudou a descobrir o Super 8. Eu tenho gratidão a essas pessoas. O meu filho, quando tinha 9 anos, eu nunca falei para ele, não coma carne. Um dia ele chegou para mim, porque a mãe dele comia. Ele falou, pai, por que você não come carne? Eu falei, eu tenho dó dos animais, né? Ele falou, eu também não vou comer mais carne, não. Eu falei, brincadeira, né? Aí era um sábado, ele falou isso, eu não vou comer mais. E a gente ia no domingo na casa da avó dele lá, né? Da mãe da minha ex-esposa, e lá só tinha carne. E ele já não comeu carne naquele dia. E nunca mais comeu carne. Dos 9 anos, ele tem 45 anos, nunca mais ele comeu carne. Quantos filhos você tem? Só tenho ele, o Igor, né? Eu tenho 3 filhos postiços, né? 3 enteados do casamento, do meu segundo casamento com a Elisete, que é o Guilherme, o Henrique e a Isadora, né? Eu considero a Isadora como minha filha, né? Porque ela está vivendo com a gente praticamente 25 anos, né? Quase 25 anos. Foi quase como uma filha para mim. Você se considera hippie? Hippie é uma coisa difícil de você conceituar. Porque geralmente as pessoas falam, o que é hippie? O hippie é o cara que fuma maconha, o cara que sai aí pela rua, o cara que vive libertinamente, um cara que é bem próximo do hippie, que eu acho é o Torello. O Torello é um cara que eu posso dizer que ele é um hippie, porque o estilo de vida dele é um estilo de vida... ele tem uma comunidade, é comunitário. Você chega lá na casa dele, você senta na mesa dele, você é um irmão. Ele tem as camas que os caras chegam lá, dormem, sabe? Aquilo é uma comunidade, então ele é um hippie. O que eu acho que, na minha parte de hippie, eu acho que é o meu pensamento, a filosofia hippie. Qual que é a filosofia hippie? Paz, amor, música, arte, espiritualidade, tudo isso os hippies tinham. Só que a mídia, ela fez um trabalho para deteriorar o hippie. O hippie é um vagabundo que não gosta de trabalhar, o hippie só gosta de droga, o hippie não sei o quê, mas não era bem assim. Teve muitos caras que eu conheço
que botaram o pé na estrada. O Washington teve uma fase de hippie também. Ele foi, voltou, ele foi para o Rio de Janeiro, ficou um tempo batendo, ficou algum tempo andando pelas ruas, lá pelo Rio de Janeiro, depois voltou. Eu nunca fiz isso, mas eu considero que o meu espírito é um espírito hippie, pelo sentimento dos hippies. Então eu acho que ser hippie não é só externamente, eu sou um hippie internamente. O que a Misty Filmes representa na sua vida? A Misty Filmes é um complemento da minha obra de diário, porque o diário é minha obra primordial. Então, o diário é onde está escrito tudo o que eu vivo, todas as pessoas que eu conheço. E a Misty Filmes conseguiu guardar em imagens tudo aquilo que eu escrevi, tudo aquilo que eu conheci, tudo aquilo que eu pensei. Em filmes, em documentários, em entrevistas, pessoas que eu guardei imagem. Então eu acho que é uma missão, né? É uma missão. A Misty Filmes complementa a minha vida nesse sentido. Complementa a minha missão de guardar para a posteridade tudo o que eu conheço. Em que ano você começou a escrever seu diário e por quê? Por que eu não sei, mas aos 10 anos de idade eu achei legal. Eu vi lá, olha, tem uma pessoa que escreve diário. Não sei se foi uma mulher que escrevia diário, tinha não sei quantos cadernos. Isso no exterior, eu vi no jornal. Eu falei, que legal, a pessoa escreveu diário, né? Aí eu tinha 10 anos, comecei a ter minhas primeiras desventuras amorosas com as garotas, as garotinhas, né? Aí eu comecei a escrever as desventuras e tal. Eu sempre gostei de escrever, né? Escrevi historinhas, tudo. E comecei a escrever minha vida. E isso aí foi indo, virou um vício, né? Eu não conseguia mais parar de escrever. Quando chegou em 1971, eu falei, pô, mas de 1954 a 1965 eu não tenho nada. Então eu escrevi tudo o que eu lembrei naquela época, a retrospectiva. Então eu peguei de 1954 até 71 completo. E de 71 para frente até hoje, eu escrevo direto. Então foi assim, mas eu comecei mesmo em 1965. Quantos volumes e quantas páginas você já escreveu? Atualmente, digitalizadas 190 volumes, 29.300 páginas até o final de 2024. Você ganhou o prêmio do Ranking Brasil do maior diário digitalizado. Em que ano você recebeu esse prêmio? Quem procurou fazer isso foi minha esposa, né? Foi a Elisete. Porque, na verdade, eu não procurei nada. Ela falou, não, eu vou ver se dá para colocar você no ranking. E deu, né? E eu consegui essa... Foi bastante promissor para mim, até porque depois eu fui chamado no programa do Rony Fon, que era um cara que eu sempre admirei muito, né? E ele fez uma entrevista comigo na televisão, que está até no YouTube. Foi um momento, 10 minutos de fama. Todo mundo tem os 10 minutos de fama. Eu também tive esses 10 minutos de fama. E qual foi a sensação de mostrar a sua história para o Brasil no programa do Rony Fon? Eu acho que foi legal, foi bom. Nada disso me sobe na cabeça, porque eu acho que o mais importante para mim é que eu consigo realizar as coisas. Se eu sou reconhecido ou não, é uma questão secundária, porque muita gente não reconhece o que eu faço, mas eu sei que tem valor. Mas foi, na época que aconteceu, eu já não era um cara tão deslumbrado como fui lá, na época do Super 8, quando eu ia lá, 800 pessoas e tal. Agora já para mim foi uma coisa mais suave, né? Você é 100% sincero em tudo que você escreve no seu diário. Sobre seus pensamentos, né? Sobre seus sonhos. Você acha que isso atrapalhou você nos seus relacionamentos? E como atrapalhou, cara? O meu primeiro casamento, praticamente, ele se dissolveu por causa do diário, né? Porque eu escrevia tudo que eu sentia. Eu não posso me dizer que eu sou um cara perfeito. Eu não posso dizer que eu sou um cara que não tenho pensamentos, que eu não tenho necessidades, que eu não tenho sonhos, né? E isso era monitorado, né? Isso deteriorou, de certa maneira, sim, o meu casamento, meu primeiro casamento. Eu acho que foi uma das razões, um dos motivos, né? Teve outros motivos, mas esse foi o motivo principal. Só que atualmente
eu escrevo tudo. Inclusive aquilo que eu não podia escrever, porque eu tinha uma certa autocensura. E mais do que isso, eu consegui fazer os filmes das coisas proibidas que eu não tinha escrito no diário, dos sentimentos proibidos que eu não tinha escrito no diário, ou que tinha escrito e que eu expus, meus acertos, meus erros, tudo isso, o diário foi bem sincero. Atualmente ele é muito sincero. E os filmes são o retrato dessa sinceridade. Além de tudo que você gravou, registrou, o que te motivou a registrar toda a sua história em vídeo? Eu sempre gostei de cinema. E, pô, de repente eu vi uma maneira de... Como que eu vou fazer filmes? Pô, eu posso fazer filmes sobre a minha vida, sobre meus conhecimentos, né? Então eu comecei primeiramente a fazer filmes com atores, mas chegou um momento que eu falei, não, vou fazer filmes sobre a minha vida também. Então eu fiz a série Fragmentos, que tem atualmente 73 capítulos, e tenho Sensações, que está com 88. E fora isso, eu tive também um filme sobre meu pai, filme sobre minha mãe, sobre meu irmão, sobre meus amigos. Tudo isso está dentro do diário. Então foi uma maneira que eu achei de colocar aquilo que tinha no diário em prática, para as pessoas verem. Porque nem todo mundo vai ler meu diário, acho que quase ninguém. Mas através do filme a pessoa vai conhecer o meu diário, vai conhecer aquilo que eu vivi, aquilo que eu registrei. Em que ano e como você conheceu o Torello? Então, em 71, eu tinha um amigo chamado Guedes, que aliás é meu amigo até hoje. Eu já era amigo do Guedes, do Washington, né? E o Guedes, ele participava de um grupo de garagem, né? Que era o Glass Band, lá em Ferraz Vasconcelos. Aí ele falou assim, pô, vamos no ensaio lá? Assistir o ensaio? Vamos. O ensaio era na casa desse tal Torello. Aí eu achei legal aquele ensaio e tal. Aí passou uma semana, eu tinha uma namoradinha lá em Poá. Aí eu fui lá para Poá, a menina me deu o cano. Isso era comum, né? Aí eu estava andando lá para Poá, encontrei o Torello. Aí começamos a conversar, pô, aí a gente viu que tinha muita coisa em comum, que eu tinha visto ele só tocando, mas depois a gente começou a conversar, pô, dali nasceu uma amizade, cara, uma amizade que vai até hoje, entende? Uma amizade que é uma verdadeira fraternidade. O Torello, ele é um grande amigo, ele é um grande amigo, um grande irmão espiritual, ele é uma pessoa que sempre me valorizou, eu também sempre valorizei muito aquilo que ele faz. Vocês costumavam sair juntos para bailes? Sim. Na época que, entre 1970 até 73, 74, que depois eu comecei a namorar e aí saí fora dessa vida, né? Eu casei muito cedo, né? Foi um ponto que infelizmente foi um passo que me prejudicou um pouco. Mas enquanto eu tive possibilidade, eu e o Torello íamos nos bailes, ele tinha um carro, ele era meio doidão, ele saía correndo, aquela coisa de jovem, né? Queimava pneu cantando, aquela coisa louca, né? Mexia com as meninas, era uma brincadeira, né? E quando não tinha o carro, a gente pedia carona, sabe? Eu me sentia um hippie do lado dele, porque na verdade ele era um hippie, né? Ele era um hippie. Só que era um hippie que estava na casa dele, ele dormia na casa dele, mas ele tinha a mentalidade dele era de hippie. Então eu aprendi muito dessa liberdade com o Torello. O Torello, para mim, é o símbolo da liberdade. Você viu todo o processo de criação do motoclube, né? Não, eu não vi. Na verdade, eu não posso dizer que eu conhecia o processo do motoclube, porque quando eu conheci o Torello, o motoclube ainda não era formalizado, né? Ele tinha uma moto, tinha os amigos, mas a formalização mesmo do Zapata foi mais ou menos naquela época que eu fiz o Juventude Eterna, em 92. Dali para frente é que eu vi o grupo realmente ir para frente. Porque até então ele era um motociclista, ele tinha os amigos, mas não era uma coisa muito formal, como é hoje, né? Não era grande. Depois sim, depois cresceu bastante. E você chegou a ganhar também o colete de honra do Torello, né? Ganhei. Conte como é que foi esse dia. Então, eu posso mostrar depois, mas eu tenho a filmagem. Não, o Torello é assim, ele é engraçado. Ele chegou e falou assim, pô, Tanjone,
você faz parte da Zapata. Eu falei, eu não sou nem motociclista, eu não ando nem, eu não ando nem na rabeira da sua moto, eu tenho medo de moto. Não, não, você fez os filmes, que eu fiz 3 filmes para ele, né? Você é um membro de honra do Zapata. Ele fez um colete, né? Inclusive ele colocou o colete George Lee, que era o meu nome, o nome que eu usava, o nome artístico que eu usava. Quando eu conheci ele, eu falava que era o George Lee. Então ele fez isso, né? Ele fez questão de fazer o colete, que eu guardo aí com muito carinho. É um símbolo, é mais um símbolo da amizade dele, né, por mim, do que realmente por eu ser um motociclista. Quantos anos de amizade já tem? No dia 17 de janeiro passado, 54 anos de amizade. E todo ano a gente se fala nessa data. Todo ano a gente se parabeniza, porque 54 anos, meu amigo, não é todo mundo que tem amizade assim, não. E você também desenhou um quadro dele, né? O que te motivou a fazer esse quadro? Qual foi a reação quando ele recebeu esse quadro? Então, o quadro foi uma forma que eu tive de homenageá-lo. Porque o Torello sempre quis ter uma Harley Davidson, né? Mas ele nunca pôde ter uma Harley Davidson, ele montava as próprias motos dele. Aí eu falei assim, eu vou fazer um quadro mostrando ele na Harley Davidson. E eu cheguei lá, tirei umas fotos dele e eu fiz um quadro enorme. Um quadro muito... Tive muito prazer de pintar aquele quadro. Quando eu dei para ele, nossa, ele ficou muito feliz, né? E o quadro está até hoje lá. É um quadro que representa todo o carinho que eu tenho por ele, eu coloquei nesse quadro, nessa obra de arte, né? No vídeo Juventude Eterna, você fala que havia mudado pelas circunstâncias da vida, né? Mas tinha o mesmo pensamento de antes. Mas quando você olhava por ela, você sentia uma nostalgia. Porque é o seguinte, durante muito tempo da minha vida, eu assumi um casamento muito cedo. Eu assumi uma responsabilidade com 22 anos. Tive um filho com 26 e eu tive que me submeter depois a abandonar a minha forma mais livre de ser, usar cabelo comprido, porque no emprego não deixava, tinha que ficar preso a horários. Isso aí me incomodou muito, né? Eu tive que fazer essas concessões. Você às vezes tem que fazer uma concessão para você abre mão de uma coisa para conseguir outra. E eu abri mão pela família, né? Até que meu filho fez 18 anos. E então o Torello não, o Torello ele conseguia se manter. Ele tinha coragem de se manter daquela forma que ele era, ele não estava nem aí com nada. Então eu tinha essa admiração por ele. Então é lógico, ele sofreu muito com isso, ele levou muita pancada por ser como ele é, né? Ele nunca fez concessões na vida, não, nunca fez concessões. Ele falou, eu vou ser assim e acabou. Eu fui mais fraco, eu tive que fazer concessões pela minha responsabilidade. Tanto é que eu mostrei essa fraqueza no filme Realidade Paralela. No filme Realidade Paralela, o personagem fala com ele mesmo no espelho, e o espelho acusa ele, né, de ter sido fraco e tal. Aquilo ali é uma coisa bem pessoal que aconteceu comigo. Mas eu considero que apesar dessa concessão física que eu tive, a minha essência não mudou, nunca mudou. Eu sempre fui um hippie na minha cabeça. Só que depois que eu me separei, depois eu encontrei Elisete, aí sim eu pude voltar a ser exatamente o que eu sempre tinha sido. Um cara totalmente autêntico, dentro do que eu queria fazer, e fiz. Meus cabelos cresceram muito, eu comecei a fazer os filmes que eu queria, eu comecei a escrever o que eu queria. Então eu acho que hoje eu estou quase praticamente com o Torello, né? É que eu tive aquele período, mas eu sempre admirei ele porque ele encontrou uma fórmula de se manter até financeiramente na vida, mesmo com muita dificuldade, mas ele nunca abriu mão daquelas coisas que eu abri. Nessa mesma época, aí você também conheceu o Dentinho, né? O Dentinho eu conheci assim, rapidamente, não tive uma grande amizade com ele, mas eu achava ele um cara muito bacana, muito calmo, sabe? Ele era um hipão também, sabe? Era um hippie. Era um hippie. A vestuária dele, assim, o jeito dele, sabe? Ele era descontraído, ele não estava nem aí com nada.
sempre gostei muito do Dentinho. Ele inclusive foi na minha casa, tivemos algumas conversas, mas não foi assim uma amizade muito profunda, muito embora eu tenha um grande carinho por ele, pelas ocasiões que a gente se encontrou. Além dos vídeos, você também realizou algumas pinturas de quadro. Como você descobriu esse talento? Ó, para dizer a verdade, eu nem me considero um pintor. Por quê? Eu nem sei desenhar direito, tá? A pintura para mim foi um desafio, porque assim, eu tinha muitas visões espirituais e eu queria colocar isso em imagem, e eu não tinha como colocar imagem. Então eu tive que aprender a pintar para colocar essas imagens, mas sempre foi muito difícil para mim pintar, muito difícil. Eu não acho que seja um talento, foi um esforço que eu fiz, né? E eu consegui pintar mais de 200 quadros, mas hoje realmente eu nem tenho muita motivação. Bom, então, eu pintava as minhas loucuras, sem muita pretensão. Mas aí eu conheci o Matheus Santos, que eu acho que é um grande pintor, sempre foi um grande pintor. Ele pintou na periferia muitos quadros, deixou mais de 500 quadros. Eu tenho toda a obra dele gravada, eu tenho filmes, eu tenho depoimentos inéditos dele. Ele foi um segundo tio Olímpio na minha vida. Só que o Olímpio foi na parte espiritual, ele foi na parte artística. Então eu aprendi algumas técnicas com ele. Ele era bastante crítico, mas eu aprendi algumas técnicas e melhorei um pouco. Então eu comecei a pintar razoavelmente, mas eu não me considero assim um pintor, tá? Eu realmente sou mais da parte de escrita e na parte de vídeo, de áudio, de filme. E a pintura para mim é um complemento que serve muitas vezes para mostrar situações ou imagens que não existem nesse mundo, né? Então, ou imagens que eu quero guardar para a posteridade. Qual o seu gosto musical? Você tem CDs guardados? Você organiza por ano? Como é que funciona essa parte? Então, eu sou basicamente rock. Rock dos anos 60, Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Bee Gees, música romântica também. Todo tipo de música que fazia sucesso nos anos 60, 70, mas basicamente Beatles e Creedence, que foi a base da minha vida. Até meu filho falou assim, oh, eu gostaria que minha vida tivesse uma trilha sonora. Eu falei, a minha tem. Que cada música que eu ouço, ela me lembra alguma coisa da minha vida. Eu tenho uma quantidade enorme de CDs que eu fiz, né? Porque a gente colecionava vinil. Então a gente tinha aqueles vinis pequenos, compactos, e tudo isso eu dei para o meu filho, mas durante muito tempo eu tive que caçar esses vinis, porque eles não eram vendidos. A gente ouvia no rádio, e para você comprar o vinil na hora ali era muito caro. Aí depois começou a decair o vinil, aí começou a aparecer em sebos, então eu comprei todas as músicas que tinham marcado minha vida, e mais recentemente eu consegui na internet algumas que faltavam. Então eu tenho mais de 500 CDs, apesar que hoje está tudo digitalizado, né? Agora, quem tem um acervo muito grande, fantástico de vinil é o Washington. Qual o nome do seu pai e quem foi seu pai? Então, meu pai, Pedro Tangioni, foi um homem simples, mas ele tinha uma coisa muito, muito boa. Ele era um homem muito sensível, muito amoroso, ele era calado, um homem que sofreu muito na vida, não teve um casamento muito bom, mas ele se manteve sempre por causa dos filhos, né? E uma coisa interessante, meu pai tinha uma coisa, embora ele tenha nascido no interior, numa fazenda, ele se diferenciava dos irmãos, dos pais. Ele era um homem que tinha um gosto musical apurado. Eu não sei de onde vinha isso, mas ele era um homem fino, vamos dizer assim. Um homem que tinha uma finura de gostos, um homem muito limpo, muito organizado, gostava de arte, gostava de fotografia. Aliás, isso foi uma das coisas que me influenciou, porque ele sempre fotografou muito. Isso foi uma influência na minha vida. Então meu pai, pena que infelizmente ele foi embora muito cedo, né?
Quando eu tinha 34 anos, ele foi embora. Foi 35 anos. Tem gente que fica até os 80 anos ainda tem pai, né? E eu, com 35 anos, já não tinha mais meu pai. Você chegou a fazer um vídeo em homenagem ao seu pai, ainda em vida, né? Qual foi a reação dele ao assistir o vídeo? Em que ano foi? Eu fiz o Super 8 para ele em 1980. É um filme singelo, chama Retrato de Pai, em que quando eu expressei o que eu sentia por ele. Porque eu sempre amava muito meu pai, mas antigamente a gente chegava para o pai e falava assim: ô pai, eu te amo. Era uma coisa meio diferente. Não que ele fosse um cara fechado, era o tipo de sociedade. A gente não costumava abrir assim os sentimentos de um homem para outro, vamos dizer assim, né? Mesmo sendo um pai, era difícil você chegar para um pai e falar: pai, eu te amo. Era mais fácil falar para a mãe: mãe, eu te amo. Mas eu achei nesse filme uma maneira de dizer para ele que eu amava ele e que eu estava ciente de tudo que ele tinha feito. Em muitas situações, muitas vezes, eu tenho sentido vontade de beijar meu pai e dizer: pai, eu gosto muito de você. Mas nem sempre consigo expressar-me, pois um nó na garganta me detém diante de tanta bondade que vejo nos seus olhos. Né? Inclusive eu tinha feito algumas coisas erradas na minha juventude, tinha dado umas dores de cabeça, que nem uma vez eu saí, não voltei para casa, ele saiu de madrugada apavorado, me procurando em todo lugar, fui até em delegacia, até em cemitério, ele foi para ver se eu tinha morrido. E quando ele chegou, cara, eu fiquei lá às 5 horas da manhã, eu fiquei com uma tremenda dor dele, e ele falou assim: vai deitar, filho, amanhã a gente conversa. No dia seguinte, ele não falou mais nada. Quer dizer, sabe, um homem que perdoava tudo, ele me entendia, ele nunca me pressionou: corta esse cabelo. A minha mãe não, minha mãe era mais incisiva, mas ele nunca pegou no meu pé nada, sabe? Ele era um homem que me entendia. E outra coisa, ele tinha uma preferência por mim, ele tinha uma afinidade comigo. Com meu irmão não era igual. Minha mãe tinha mais afinidade com meu irmão. Meu pai não, meu pai tinha uma afinidade comigo. E quando eu fazia alguma coisa, um filme, ele ficava todo orgulhoso. Ele falava: olha, meu filho fez um filme. Ele ficava mais orgulhoso do que eu mesmo. Tá. Fala um pouco também da sua mãe aí. Qual a lembrança você tem sobre ela? Minha mãe é Italina. Minha mãe foi uma mulher maravilhosa, guerreira, muito simples. Sabe, ela tinha os grilos na cabeça dela. Ela era muito bravejava, ela me defendia na escola, era uma pessoa pragmática, mas eu também aprendi muito com ela. Eu aprendi a não ser trouxa, sabe? Porque eu era muito bobo, né? Se o meu pai tinha aquela parte dele, calma, minha mãe tinha aquela parte explosiva. Então eu sempre falo, minha mãe Tatá, né? Chamavam ela de Tatá. A Tatá era uma pimenta, né? E ela também não teve uma vida muito boa, né? Teve muita doença, ela com meu pai nunca se deram muito bem, eles tiveram um casamento que não foi muito bom. E teve meu irmão que tinha deficiência, né? Meu irmão tinha uma deficiência no rosto, ele nasceu com o rosto deformado, então minha mãe sofria muito com isso, né? Mas ela foi uma pessoa que, nossa, me ensinou muito, sabe? Ela me defendia muito. Inclusive, quando ela via que tinha alguma namorada que ela não gostava, ela falava: olha, cuidado com essa mulher, hein? Ela ia em cima, falava: essa mulher vai te dar dor de cabeça. E em 2 ocasiões eu ouvi ela e foi até bom ter ouvido, porque eu ia cair do cavalo mesmo se eu seguisse o caminho à frente. Então minha mãe era assim. E, tadinha, ela sofreu muito, né? Teve um câncer, 5 anos, né? Tratando desse câncer. Ela queria viver, ela gostava da vida, ela gostava demais da vida. E ela não queria morrer, né? E a última noite dela eu passei com ela no hospital e pela primeira vez ela pegou na minha mão e falou: meu filho, meu amor.
Foi muito emocionante. Pode falar um pouco também sobre seu irmão? Qual sentimento você tinha sobre ele? Meu irmão Cláudio. Briga era o nosso nome, desde criança. Briga, eu invocava com ele, eu era um cara chato, eu era um moleque chato. Ele ficava batucando e eu xingava, para de batucar. Eu chamava ele de camelo, de girafa. Eu era meio ruinzinho quando eu era criança, sabe? Eu só fiquei legal depois que eu levei uma raspa aos 14 anos de um rapaz que queria me bater. Aí ele ficou uns 2 anos querendo me bater, mas não me bateu. Aí eu fiquei humilde, mas eu era um cara chato. Eu era meio arrogante quando eu era criança. Tem que reconhecer isso, pô. Né? A gente vive para evoluir, meu Deus. Né? Hoje eu não tenho essa arrogância mais em nada, mas eu tinha. E o meu irmão, coitado, ele era um cara deficiente, ele tinha boca torta. Então a molecada, ele tinha complexo, né? Complexo de inferioridade, que os moleques chamavam ele de boca torta, coitado. Ele era um deficiente. E minha mãe, logicamente, defendia ele, tá certo? Eu era um cara normal e ele tinha um pouco de ciúme de mim. Eu conseguia fazer as coisas, ele não. Quando eu namorava, ele ficava assim, pô, você tem sorte. Não, você também tem que conversar com as meninas. Ele não tinha coragem de chegar nas meninas. Então a nossa relação sempre foi muito espinhosa. Mas teve um período, quando a gente se tornou jovem, que aí a gente começou a sair juntos, a gente ia em bailes, a gente saía, ia para os bailes de Poá, chegamos aí uma vez um baile no Brooklyn, e ele era um companheiro legal, porque ele era calado, ele não exigia muita coisa, sabe? Não falava nada, ele gostava de dançar. Depois que eu casei, eu ia lá na casa dele, e ele tinha um quartinho, ele tinha umas caixas acústicas de mais de 1 metro de altura, 2 assim. Aquilo ali, meu, ele colocava na última altura, sabe? A gente se sentia assim que estava dentro de um estúdio, né? E ele comprava aqueles discos de rock, rock progressivo, rock pesado, e Beatles, tudo. Ele acompanhou a música do rock. Ele era roqueiro mesmo, mais roqueiro que eu ainda. E ele conhecia todos os conjuntos. E ele era muito engraçado também, sabe? Porque ele gostou, tudo que eu fazia, ele queria fazer também. Onde eu ia, você vai lá, eu também vou, mas não te convidei não, mas eu quero ir. Ele era assim, ele gostava da família, ele tinha essa qualidade, ele gostava dos tios, ele gostava até de mim, mesmo um jeito rude dele, que a gente quebrava muito pau. Aí eu fiz um filme para ele em 86, tudo. Até o filme eu quase desisti, porque ele era cheio de conversa, né? Depois ele teve umas namoradas, e, bom, aí quando chegou em 92, por aí, ele arrumou uma namorada no Ceará, e a minha mãe estava já doente, com câncer nessa época. E ele foi embora para lá. Só que ele fez o filme Vila Amizade. Ele fez o filme e foi embora. Ele nem viu o filme terminado, ele viu depois, mais tarde. E aí, a minha ligação com ele foi... Ele vinha aqui em São Paulo 2 vezes por ano, me visitava. Às vezes a gente se dava bem, às vezes a gente discutia, porque ele mexia nas minhas coisas. Um dia ele abriu meu diário, falou lá umas coisas que eu não gosto. Oh, você falou isso? Eu falei, pô, mas como que você pode abrir meu diário assim, pô? Sabe? Mas a gente, no fim, analisando bem, ele foi um irmão legal, né? Porque não existe perfeição nesse mundo, né? Eu também não sou perfeito, eu também não fui perfeito com ele. Talvez se eu tivesse sido um moleque melhor com ele, ou se eu tivesse sido mais tolerante com ele, quem sabe a nossa relação teria sido melhor. Então hoje eu fico pensando, né? A vida nos traz pessoas, né? Para que nós aprendamos também a conviver com elas. Às vezes as pessoas difíceis são as que mais ensinamentos trazem para a nossa vida. Sobre seu filho, seu filho trabalha como produtor musical na Globo, né? Você acha que você foi uma inspiração ou teve alguma influência para ele seguir nessa área? Olha, eu posso dizer para você que é influência musical total. Porque o meu filho, quando ele era pequeno, eu colocava o disco dos Beatles, colocava ele aqui no colo e falava, olha os Beatles aqui. Eu tenho até foto mostrando isso. E ele cresceu ouvindo Beatles, cresceu ouvindo todas aquelas músicas que a gente tinha. E
Quando chegou em 1994, 93, por aí, eu tocava um pouco de violão, até que eu tocava bem quando era jovem. Só que depois eu larguei, né? Aí ele falou, pai, eu quero aprender a tocar violão. Eu falei, faz aí uma pestana. Mas dói o dedo. Eu falei, meu filho, não tem como você tocar violão sem machucar o dedo. Vai ter que fazer calo. Ele começou a tocar. Daqui a pouco ele estava tocando. Aí eu tinha umas fitas de músicas do Olímpio Simões, meu mestre, fitas cassete. Você pode não acreditar, mas ele pegou a fita, ouviu a música e tirou no violão. A música de ouvido. Pô, o cara tinha tendência musical muito grande. Ele pegou a música no violão, aí ele foi estudar violão, aí o cara foi evoluindo. Eu sei que hoje ele é um maestro. Ele trabalha na Globo, ele está fazendo um trabalho ainda de sonoplastia, mas ele faz criação musical. Tanto é que alguns filmes que eu realizei, 7 filmes que eu coloquei no Cine, foi ele que fez a trilha. E agora ele está fazendo para um novo filme que eu vou lançar agora com 50 anos na Mist Filmes, que é o Sansara. Ele está fazendo nesse momento a trilha. Então ele é um cara muito... ele tem realmente o dom da música. E ele lê, ele escreve partitura, ele faz até sinfonia ele faz. Porque ele estudou música. Então ele tem um conhecimento assim, técnico, musical, fantástico. Não é por ser meu filho, não. Ele é um cara que está muito acima, sabe? Eu jamais conseguiria entender música. Ele pega lá um software musical, ele cria uma música com 20, 50 instrumentos. É fantástico. Como a Elisete surgiu na sua vida? Em que ano? A Elisete foi vista por mim 10 dias antes de conhecê-la, num sonho. Por incrível que pareça, foi assim. E eu já estava separado, né, do primeiro casamento, estava procurando uma pessoa para conversar. E aí a gente começou a se conhecer pela internet. Na época tinha um site chamado Almas Gêmeas. A gente começou a conversar, a gente viu que tinha afinidades assim pessoais, né? E a gente nem sabia qual era a aparência um do outro. Nós conversamos durante muito tempo, um mês mais ou menos. Aí um belo dia eu falei, vamos nos encontrar para a gente tomar um café. Aliás, até foi sugestão dela, né? E aí, quando a gente se encontrou, a química deu certo. Há quanto tempo estão juntos? Desde 2000. 2000. Qual foi o seu sentimento ao vê-la apoiando o que você mais gosta de fazer em relação a vídeo? Eu acho o seguinte, a Elisete, ela me realiza totalmente, porque eu considero que ela seja uma alma gêmea minha. Ela entende tudo o que eu passei, ela entende os meus sentimentos, ela entende o meu passado. Tem filmes que eu fiz que, se o espectador olhar, provavelmente ele não vai entender, mas ela entende nas entrelinhas, porque ela me conhece muito bem, ela aprendeu a me conhecer muito bem, porque o que reina entre nós é uma grande sinceridade, né? Desde o primeiro momento, desde quando eu a conheci, fomos muito sinceros um com o outro. Então eu acho que é um relacionamento bom, né? Lógico que a gente tem algumas diferenças, como todo mundo tem. Ela tem os pensamentos dela, às vezes a gente tem um embate, mas não é um embate de briga, é um embate para, olha, eu penso isso, não, mas eu não penso, então tudo bem, então a gente chega no consenso. Mas é uma coisa boa, né? É um relacionamento bom, né? Bem diferente de outros relacionamentos com outras pessoas que eu tive no passado. E você, Elisete, quando conheceu ele, já sabia que fazia vídeos, gravava? Não sabia não. Ele falou para mim que fazia filme. Aí eu falei, né? É aquele negócio, a gente nunca sabe. Porque filme a gente só
pensa já numa grandiosidade, televisão, mídia, né? E ele fazia desde jovem, entendeu? Então, quando ele me mostrou, ele fez uns testes, ele deu alguns filmes para eu assistir, né? Aí depois eu comentei, e para mim era natural, porque eu sempre gostei de cinema. Então, para mim, aquilo foi natural. Não, era normal uma pessoa fazer sozinho, como ele faz, né? Esse trabalho todo eu nunca tinha visto. Você fez curso também, né, de roteirista, para ajudar ele, né? É porque assim, eu trabalhava em banco, né? E eu trabalhava para sustentar meus 3 filhos, né? E eu sempre gostei da arte também. Eu fiz biologia, né? Fiz uns 2 anos de faculdade. Mas aí não tá. Quando eu conheci ele, eu falei, eu acho que eu preciso ajudar, porque só colocar defeito, ou olhar isso, aquilo, para mim não satisfazia. Então eu fui fazer um curso. Aí primeiro eu fiz um que a prefeitura estava dando, aí eu achei meio fraco, saí. Aí eu fui fazer lá numa escola de artes, lá na Rua Augusta. Aí eu fiz esse teatro, eu fiz mais umas 5 aulas. Teve de maquiagem também. Não, 5 aulas, perdão, 5 cursos, né, que eu fiz de aprimoramento e fui com alguns roteiristas. Eu fiz o curso como diretor de Tropa de Elite e alguns aqui de documentários eu fiz também. Aí aprendi. Aí fiz maquiagem também, né, porque como não tinha maquiador e aí precisava modificar os personagens, aí fui fazer curso de maquiagem no Senac. E no que mais você ajuda nele? A parte crítica do vídeo, da filmagem, né? Faço crítica, sequência, né? As sequências das cenas. Eu vejo se tá o cabelo, toda a parte de atores, né? Acabou uma cena hoje, ele tem que vir exatamente como ele estava no outro dia, né? Então essa parte fica comigo, continuista, faço isso também. Qual a sua opinião e qual o seu sentimento de ver tudo isso que ele fez até hoje? Eu fico assim meia impotente porque eu não estou muito bem de saúde, porque eu gostaria de escrever um livro sobre ele, né? Esse livro, mas é uma coisa tão grande que eu falei para ele, primeiro você vai fazer o seu livro, algumas coisas que você realmente gosta, porque ele é universalista, né? Ele tem tudo. Então, o que eu vou falar do Gércio, né? É que nem você vai filmar, você começa a ver, você fica... E vai enchendo, e aí eu tenho que pegar um foco. Mas, às vezes eu falo, nossa, eu gostaria que alguém mais conhecesse o trabalho dele, porque é muito trabalho, ele é muito dedicado, viu? Perfeccionista. Em que momento assim, da sua vida você tinha tempo para gravar? Porque você também trabalhava, né? Olha, o tempo, quem faz é a gente. A gente é que tem a prioridade. Eu tinha minhas prioridades, eu trabalhava 8 horas por dia, eu tinha as noites livres, às vezes 2 horas, e nessas 2 horas eu aproveitava para me dedicar à arte. Então, quando você quer fazer alguma coisa, você acha o tempo. A pessoa diz, eu não tenho tempo. Não, o tempo quem faz é você. Você sempre encontra um tempo para fazer o que você gosta. Você tem que priorizar as coisas que você gosta. Eu sempre priorizei a arte na minha vida. Como eu disse, a arte não é um hobby, a arte sempre foi um objetivo de vida. Então eu podia fazer muitas coisas para sobrevivência, mas eu sempre encontrava tempo, ou à noite, ou no final de semana, ou 2 horas que me sobrava durante o dia, que eu saía mais cedo do trabalho, sempre encontrei um tempo para me dedicar à arte. Realmente você possui um trabalho que já está quase pronto, né? Acontece o seguinte, eu nunca esperava viver até os 70 anos, para dizer a verdade, até os 71 anos, né? Vai fazer, né? Porque a minha família sempre morreu cedo, né? Meus parentes todos morreram cedo. E, por incrível que pareça, no ano passado eu falei assim, meu Deus, eu faço filmes vai fazer 50 anos, em 2025. 50 anos. Eu tive um tio que morreu com 42 anos. O meu filho tem 45 anos. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então, eu conversei com a Elisete, como ela é roteirista, e dei uma ideia para ela. Eu quero fazer um filme, como nós não temos atores, como sempre, aliás, é um problema, eu vou ser o ator, vou ser o único ator. Vai ter algumas coisas que vai entrar, minha neta, um pedacinho, mas é coisa rápida. E você vai desenvolver um roteiro chamado Sansara.
Na verdade, nem era o nome, não era esse. Sansara é o ciclo de encarnações que um espírito tem, segundo a mitologia, não, a religião hinduísta, né? Você, para evoluir, para chegar no nirvana, você tem que passar por uma roda de encarnações. Então, a Sansara seria isso. Como mostrar isso? Bom, sem diálogos, um único personagem, e queria fazer um filme que fosse mais ou menos parecido com os primeiros simbolistas, aqueles que a gente fazia porque a gente não tinha recurso. Agora a gente tem recurso, mas eu queria fazer algo bem parecido. Então, nós fomos em Nova Gokula, que é um local que é totalmente natureza. Eu sou o único personagem e ela desenvolveu um roteiro para isso. Um roteiro de um filme que foi integralmente filmado, ela filmou, ela dirigiu, ela escreveu. Eu fui apenas o ator e o que deu a ideia inicial. E as imagens ficaram até boas. E agora, o meu filho está fazendo a trilha sonora. Por quê? Eu poderia colocar a trilha de terceiros, mas eu quero colocar uma trilha própria para esse filme, porque é um filme importante. Ele vai marcar os 50 anos, porque muita gente não consegue fazer nada durante 50 anos. Eu estou conseguindo. Eu tenho ano a ano, eu tenho uma produção, no mínimo uma produção por ano eu tenho, desde 75. Então, isso aí é um marco para mim, eu me considero realizado na vida, por ter conseguido isso. Então, esse filme, ele realmente vai ser lançado, nós já temos uma promessa de ser lançado num local aí, ainda que a gente vai divulgar, e vai ser muito legal. Eu quero ver se eu consigo trazer algumas pessoas participantes que fundaram a Mist Filmes, né? Apesar que algumas já morreram, outras não vão mostrar interesse, mas eu vou tentar trazer. Então é isso, é um filme que vai ser um marco para mim na minha vida. Só acrescentando que esse filme, a gente foi para lá, então a gente fez em 2 dias, né, amor? Direto, o dia inteiro. Assim, aí nós ficamos acabados, né? Só eu filmando e ele interpretando. Volta de novo, as mosquitos comendo ele. Houve um outro filme também que nós fizemos, só eu e ela, que é o filme Hippies. É pior ainda. O filme Hippies, nós ficamos 3 dias filmando. Acontece que tinha um rapaz que ia fazer a filmagem. Só que quando nós chegamos lá, ele tinha viajado, o pai dele estava doente e tal, ele foi para o interior, não sei onde morava o pai dele, Brasília. Bom, aí eu falei, e agora? Bom, agora vamos filmar. Então eu montava o tripé. Quando ela falava alguma coisa, eu filmava. Quando eu falava, ela filmava. E quando eram os dois, eu ligava a câmera, corria lá, interpretava, corria lá, desligava e via se a câmera, se a cena ficou boa. Depois eu fazia os cortes e deu certo. Então eu acho que assim, a arte, ela depende muito da pessoa. A pessoa que quer fazer arte, ela encontra tempo, ela encontra recursos, ela encontra forças para fazer. Isso que é o bonito da arte, sabe? Não é simplesmente o cara sentar e achar que tudo vai... eu sou um ator famoso, eu sou um... Não. E nós ainda temos uma coisa. A gente tem isso como objetivo de vida, como um objetivo espiritual da nossa vida. Então, não é para ganhar dinheiro. Ele nunca ganhei dinheiro com arte. E nem quero ganhar. Então, é legal isso. Essa coisa de você fazer, de você superar a si mesmo, sabe? Você se projetar e falar, eu vou fazer. E ela realmente, ela me acompanhou, embora muito cansada, mas ela acompanhou sem reclamar. Isso que é legal, a gente precisa ter sempre um braço, né, pelo menos, para apoiar a gente. E quais foram as maiores dificuldades assim, que você teve na gravação, ou para escrever o roteiro? Não, para escrever eu gosto mesmo, né? Gosto de ver as cenas, gosto de ajudar ele, dar palpite na edição. Eu não sou atriz, né? Então, eu tenho dificuldade de gravar, interpretar e prestar atenção. Ele não, ele tem um detalhe, ele é bom ator. Eu não sou boa atriz. Então, assim, eu mesmo falava, tá ruim. Aí eu tinha que fazer umas 10 vezes, entendeu? E eu falava, tá ruim, eu mesmo pondo que tá horrível, né? No último dia eu falei, não vou fazer. Crítica, né? Eu não vou fazer, não. Ela achava que estava horrível, vou fazer de novo. Aí eu falei, não vou fazer mais. Aí tava faltando, sei lá, umas 3, 4 cenas, eu não queria mais fazer. Então, eu tava exausta, né? Porque repetia muito, porque eu não tenho essa habilidade, mas ele tem.
E ele interpreta e chora. Eu falei, agora você tem que chorar. Então ele chora, ele faz tudo. Eu já não sou tão... Eu sou uma média para baixo. Tem uma pergunta final agora. Que é pro Tanjori. É sobre o legado de tudo que você fez, né? Considerando todo o material que você produziu, filmes, mídia física, além de seus diários, tem algum desejo ou expectativa sobre quem ou como tudo isso vai ser preservado ou mantido vivo? Bom, eu tenho meu filho, que seria assim a pessoa que ia ficar com tudo. Só que eu me preocupo com quem vai ficar depois dele, entende? Que ele tem uma filha, não sei se essa neta minha vai se interessar, mas espero que esse trabalho, pelo menos o diário, né, fique com ele. Agora, em relação aos filmes Super 8, eu tenho o desejo que esses filmes e o projetor sejam doados para a Fundação Álvares Penteado, porque eles têm lá uma filmoteca de Super 8. Eu não sei se eles vão ter interesse, mas enquanto eu for vivo, eu não vou mexer com isso, mas eu já falei para o meu filho que eu gostaria que fosse doado para lá, esses filmes. Até porque todos esses filmes, eles têm cópia em HD e tudo, e a película lá, para ele ficar mantendo, digamos que amanhã meu filho vai embora, quem vai cuidar desse material? Entende? É um material que pode se deteriorar. Eu tenho material, inclusive, do Eduardo Sanches, que ficou comigo, que eu também guardo com muito carinho, que se tivesse ficado com ele tinha se perdido. Então eu acho que a Fundação Álvares Penteado tem lá um departamento que então eu quero deixar com eles. Ou então deixar na Cinemateca. Mas a Cinemateca já seria um segundo passo. Com relação aos DVDs, como DVD é uma coisa que não sei se vai manter ou não, meu filho tem a cópia de todos os DVDs em HD. Mas, mesmo assim, eu falei que ele pode ficar com todos os DVDs. Aí eu não sei o que ele vai fazer, né? Se houver alguma pessoa que se interesse, né, em ficar com esses DVDs, eu posso deixar com outra pessoa, porque ele já tem esse material e ele não gosta de manipular DVD, ele gosta só da parte digital. Então é isso. O álbum genealógico eu também não sei como é que vai ficar, porque o álbum genealógico são 4 famílias. Eu sugeri para o meu filho que ele doasse para uma pessoa da família, de cada família, os álbuns. Então isso vai ficar também a cargo dele, ele que vai saber. Ele pode ficar com material, se a filha dele quiser manter tudo, ela mantém, se não quiser, então doa para alguém. Entende? Porque a gente nunca sabe, né? Às vezes a gente tem uma expectativa de que as pessoas vão guardar e às vezes as pessoas não guardam. Mas eu não me preocupo com isso não, eu acho que a vida é um aprendizado. Eu, quando sair daqui, eu tenho certeza que o meu espírito não vai ficar preso aqui, não vou ficar preso nesse quartinho olhando meus diários. Entende? Eu acho que o que eu passei aqui vai ser um ensinamento para a minha vida espiritual, para a minha evolução. Então, eu espero que seja mantido, porque eu acho que tem um valor, né? Todo esse material que eu fiz tem um valor. Então, eu quero deixar guardado. Teria algum recado para as próximas gerações? O que eu aprendi é que quando você registra alguma coisa, você não perde o fio da meada da sua vida. O que acontece com as pessoas é que nós estamos vivendo uma sociedade descartável, onde cada dia a pessoa vai, como se fosse um invólucro, vai criando um invólucro em relação ao anterior, e aquele invólucro primeiro vai sendo esquecido. Aí você pergunta para a pessoa, pô, você lembra de mim? Eu trabalhei com você 1 ano na empresa tal. O cara fala, desculpe, mas eu não lembro. Então isso é triste, sabe? As pessoas não guardam a sua história. E o que acontece? As pessoas acabam se descaracterizando. Elas acabam muitas vezes perdendo o fio da meada do que elas eram. Quando elas melhoram, quando elas evoluem, tudo bem. Mas a maior parte das pessoas, ela sofre uma degeneração. Então ela acaba entrando nesse ritmo material, essa correria, esse consumismo, e ela se esquece daquela origem, que ela foi uma pessoa simples, que ela foi uma pessoa aberta, que ela foi uma pessoa amiga, e ela se torna formal. Então, o que eu recomendo para as pessoas, assim, se a pessoa quiser manter a sua individualidade íntegra, começa a escrever e começa a guardar tudo aquilo que vive.
porque no futuro isso vai ser importante. Pode ser que agora não, mas quando você ficar velho, eu, por exemplo, se eu quiser ver a minha infância, eu pego um DVD, coloco e vejo minha infância novamente, sabe? É uma coisa tão satisfatória, eu não perco ela. Tudo bem, eu sou diferente daquele garoto, mas sou eu mesmo, é a minha experiência. E às vezes vendo aquilo, eu falo, puxa, uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu vi hoje no filme. Então, eu acho que a pessoa tem que marcar, de alguma maneira, gravar e não deletar tudo. Ah, deixa para lá, não, sabe? Se puder escrever um diário, escreva. Então, se não quiser escrever, não gosta de escrever, guarde pelo menos as imagens, sabe? O pessoal deixa 10 mil fotos num celular, não faz cópia daquilo. Aí tem várias coisas lá, e o celular dá pau, ele perde tudo. Então, isso é triste, sabe? A pessoa perdeu uma parte da vida, a história dela. Então, a gente não pode perder a história. Toda pessoa tem uma história importante. Mesmo que seja uma pessoa insignificante, aparentemente, mas cada pessoa tem o seu valor. E esse valor tem que ser reconhecido pela sua história, pelo seu crescimento. Isso que eu digo. Preservem aquilo que vocês são, através dos registros, seja fotográfico, filmagem, escrita, de alguma maneira preservem isso. E você, Elisete, tem algum recado que você gostaria de deixar para as pessoas que gostariam de seguir o que o Gerson fez, né? O que eu acho, Milton, que assim, é isso que ele falou, a história de cada um é importante. Eu mesmo, antes de conhecer ele, eu sempre gostava de conhecer, de ir na minha infância, no meu bairro mais pobre, lá em São Miguel, ver como é que estava. Nossa, destruiu o cemitério de São Miguel, aquilo me abalou depois quando eu fui ver. Então eu falei, nossa, as pessoas não guardam. Então, quando ele veio e eu conheci as coisas que ele guardou, eu falei, nossa, isso é muito importante. Guardar, nem que for, preserve o que você puder preservar da sua história, porque você vai guardar um sentimento, como ele falou. Aquilo vai ter um amor, você vai ter uma lembrança boa. Nem que for passado uma coisa triste, mas aquilo vai ser bom para você no futuro. Então, assim, perseverança, né? Guarde as suas coisas, né? E tem que ter um pouco de disciplina, né? Eu aprendi com ele a disciplina. Eu era indisciplinada. Eu gostava das coisas, mas era indisciplinada. Então, eu aprendi um pouco com ele a disciplina.